Para fazer esse shortinho, eu escolhi o Oxford, que além de ser um tecido mais em conta, ele é um tecido também que tem uma aparência boa e é ideal para fazer as roupinhas em alfaiataria, como blazer, calça e shorts. Eu usei 1 metro desse tecido, mas se o seu tamanho for P como o meu, acho que 80 centímetros já é o suficiente. Porém, eu comprei 1 metro pro caso de faltar, né? É sempre bom você comprar um pouquinho a mais, 20 centímetros a mais. Então, eu peguei 1 metro. Aí, eu já tô colocando os moldes. Eu não uso margem de costura nos meus moldes. Eu sempre esqueço na hora de modelagem de colocar. Mas eu já me acostumei também a cortar e já colocar a margem de costura ali mesmo. Aí, eu marco todos os lugares que vai precisar das pences, eu marco as pences, marco as preguinhas, tá? O shortinho, a parte da frente vai ter uma prega, então você marca lá na hora de cortar. E aquela parte da braguilha você destaca no molde, a gente não vai usar aqueles 3 centímetros que eu coloquei pra gente fazer a braguilha não, tá? Na hora de cortar, eu gosto de fazer piques aonde tem as pregas e as pences, porque isso me ajuda. Lá na parte do bolso também, eu deixo ali, ó, uma partezinha pra encaixar. Na hora da costura eu vou mostrar pra vocês como é que é. Aí eu já faço aí a costura, o corte com 1 centímetro de margem, eu deixo 1 centímetro de margem. Lá na barra eu deixei mais ou menos 3 centímetros de folga pra gente fazer a vira da barra, tá? Nesse caso aí, eu deixei a barra reta porque o meu short, ele não tem aquele chanfrado no entrepernas, ele é reto. Faço aí os piquezinhos na pence, tá? Tem que fazer, porque na hora lá da costura te ajuda bastante na hora de costurar essa pence. Agora eu vou colocar o bolso, tem a parte do bolsinho. Eu quero o meu shortinho com bolso bem zen mesmo, do mesmo jeito do modelo que eu desenhei. E aí eu coloquei aí a parte do fundo do bolso, já faço o corte aí também. Corto essa parte 2 vezes no tecido, né, com o tecido dobrado, faço ali todo o corte certinho. E na hora de cortar a parte de cima, a parte do forro, eu só viro aquela partezinha ali, né, da abertura e faço o recorte em outro tecido. Tiro ali e coloco a parte do forro do bolso e corto também. Como eu tenho mais prática no corte, gente, às vezes eu não coloco o alfinete, tá? Mas se você não tem prática, coloque o alfinete, risca com o giz direitinho, risca com a canetinha. Não tenha pressa de cortar a sua peça, tá? Não tenha pressa. Faça aí o detalhezinho, esse picadinho aí do lado que eu gosto de colocar pra encaixar certinho na modelagem, tá? Faço ali o recorte do meu bolso. E agora eu vou cortar o cós, tá? Que é um cós reto. Do jeito que eu ensinei vocês na modelagem, não é um cós anatômico, tá? Então, nesse caso aí, eu gastei pouco, tá? Ainda sobrou um monte de tecido ainda. Aí, eu vou colocar aí, nesse caso, o cós, ele já tá com margem de costura. Eu só deixo 1 centímetrozinho lá na frente, né? Que é a parte da margem de costura da parte do pertingal e da abertura da braguilha, tá? Mas aí eu já corto o tecido todo normal, porque eu já tinha adicionado a margem de costura nessa parte. Aí eu deixei uns 2 centímetros aí, ó, de folga, pra caso sobrar. Então, vocês sempre deixam, cortei ele sempre maior. Eu sempre gosto de tomar esse cuidadinho, né? Porque vai que falta e a gente precisa. Aí agora eu também vou cortar a braguilha, tá? E o pertingal. E para isso, eu usei um gabarito, gente. Esse gabarito, vocês vão fazer da seguinte forma. A braguilha, você vai usar um papel, vai fazer um molde de 17 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. Sem margem de costura, você vai cortar no molde. O pertingal, você vai fazer o mesmo gabarito, com 17 centímetros de altura. Na parte de cima, na base de cima, você corta com 4 e na base de baixo você corta com 3,5. Eu gosto de fazer o gabarito porque aí eu faço numa cartolina que depois eu só faço cortar. Fica mais fácil pra mim cortar e já fica sempre pronto, porque é uma medida padrão, tá? Lá embaixo você faz aquele chanfradinho da braguilha. Depois eu vou ensinar vocês aqui como é que faço esses detalhes da braguilha. Eu já corto tudo junto, sem margem de costura, sem nada, tá? Você vai fazer dessa forma aí que eu tô mostrando no vídeo. O pertingal você vai dobrar no meio, você vai cortar 2 dele, tá? Você dobra ali no meio e corta 2. E aí, a parte do passantezinho, eu corto um pedacinho ali, tá? De mais ou menos 30 centímetros de
largura e um comprimento de 3 centímetros, tá tranquilo. Aí você vira, isso vai depender da largura do passante que você quer. Agora a gente vai pra parte da costura. Antes de iniciar a costura, eu passo um overlock na parte do gancho da frente e das costas. Eu sempre faço esse acabamento em overlock antes de iniciar a costura. Overloquei os dois, tá vendo aí? Tem os piques das preguinhas. Vou começar pela frente, costurando o bolso. Vou encaixando aí primeiro a parte do forro e depois eu faço a parte do fundo do bolso. Coloco aí direitinho, ó, a parte do forro e vou costurando até lá embaixo. Tá vendo aquele piquezinho que eu fiz dobrado? Você vai fazer até a metadinha desse pique, corta. E aí, depois você vai virar esse bolso, como ele é reto, ele não tem nenhuma curva, você não precisa fazer pique. Faz a costura de peso para ele virar de forma mais fácil. E depois vira pra já encaixar aí na modelagem o fundinho desse bolso. Se você quiser passar ferro, pode passar, tá vendo aí? Já deixei esse piquezinho pronto pra revirar, ó. Dou um cortezinho bem, um piquezinho bem na parte da frente pra ajudar a revirar, porque isso na hora de encaixar o bolso na modelagem fica muito melhor. Isso ajuda bastante a gente. Aí agora eu vou colocar o fundo do bolso. Vou costurar, unir, né? O Oxford, gente, ele não tem muito essa questão de avesso e direito, tá? Mas vocês vão colocando o fundo do bolso, distribuindo as partes direitinho que vocês conseguem. Aí depois eu vou passar o overlock nesse fundo do bolso, tá? Pra fazer o acabamento e vou fazer isso dos dois lados. Aí tem a parte da preguinha. Pega um alfinete, vai montando direitinho, encaixando uma parte na outra. Aí tem o pique, você vai unir um pique no outro para criar a prega e colocar um alfinete. E se quiser, passe o ferro para deixar bem tudo no lugar certinho. Aí também eu já tô unindo o outro lado também, vou colocar um alfinete ali e depois eu vou unir com costura para prender a parte da base de cima e a parte da lateral do bolso. Aí eu já fiz dos dois lados e aí eu tô unindo, né, a preguinha e a parte lateral do bolso e a parte da preguinha para ela ficar unida. Deixo ali um alfinete para ficar pregadinho, tá vendo? E assim ficou a parte da nossa frente que já tá pronta, o bolso e a preguinha. Eu sempre passo uma costurinha pra segurar, tá, o bolso e não ficar soltando na hora da costura. Coloco o alfinete ali e passo uma costura pra segurar. Procura fazer sempre com muita calma, sem pressa, porque na hora da costura você precisa prestar bastante atenção nesses detalhes bem pequenininhos. Essa peça é uma peça muito fácil de fazer, mas se você tá fazendo pela primeira vez, às vezes fica um pouquinho mais complicado. Aí a parte da frente, gente, a gente vai, se você quiser passar um ferrinho pra assentar essas costuras, isso é maravilhoso, eu amo. Vamos montar a braguilha agora, que é uma dificuldade muito grande das meninas, que é a montagem da braguilha. Depois de tudo pronto, eu vou pegar aqui aquela parte da braguilhazinha e uma dica que eu vou dar pra vocês. Faça entretelado, entretele e faça o acabamento da overlock. Gente, aquela parte que eu falei pra vocês do pertingal, é isso aí, ó. Em cima ele tem 4,5, você faz isso com um papelzinho dobrado. Embaixo ele tem 3,5, 4 e 3,5. Você vai costurar esse pertingal e unir ele pela partezinha chanfrada. E a braguilha, ela precisa estar entretelada para te dar mais estabilidade na hora da costura. Eu vou colocar agora no lado esquerdo da minha peça, o direito da braguilha com o direito da peça e vou costurar e vou rebater uma costurinha de peso para prender ali a minha braguilha. Vou passar essa costurinha de peso para eu criar a minha braguilha. E agora, eu vou colocar o meu zíper. O posicionamento do zíper é escondendo. Você vai esconder aí todo o zíper, começando da parte de baixo, na braguilha. E vai costurar do lado direito, para que você deixe aquela parte do lado esquerdo do zíper. E ele vai ter que estar virado o direito dele para o direito da braguilha, tá? Virado para baixo. E aí, você vai fazer essa costurinha para prender o seu zíper do lado direito. E agora, a gente vai virar. E nessa hora, se você quiser passar o ferro para assentar a costura, é maravilhoso. Vou pegar aí agora o outro lado do meu shortinho, que é o lado direito. A gente começou fazendo a braguilha pelo lado esquerdo da peça, tá? Sempre começando do lado esquerdo. E agora a gente vai colocar a nossa parte direita, o lado direito.
Eu vou pegar lá o pertingal e vou costurar o meu zíper na parte reta do pertingal, tá? Vou colocar ali, ó, na parte reta e vou prender o meu zíper. Eu gosto sempre de fazer uma marcaçãozinha com giz pra mim conseguir posicionar esse pertingal de forma que ele fique certinho, que ele não fique torto na hora da costura. Eu coloquei aí uma marcaçãozinha com um giz pra mim saber aonde é que eu vou colocar o meu pertingal lá, tá vendo? Eu tô colocando ali, unindo, iniciando o piquezinho que eu dei no zíper com o início do pertingal. Perceba que o zíper ele fica escondido no pertingal. Vou passar ali o lado direito do meu zíper, fazer uma costura. E agora que vem o segredo. Quando você for colocar o lado direito da peça do short, você vai virar 1 centímetro aí na parte de cima, ó, vira 1 centímetro e prega em cima do zíper. Olha lá onde a gente marcou para iniciar a costura. E agora você vai descendo e você vai diminuindo essa largura. Você vai morrer com meio centímetro lá embaixo. Começa com 1 centímetro, uma dobra de 1 centímetro, e morre lá embaixo com meio centímetro, quase pegando ali na overlock, porque isso vai nos dar espaço para fazer a costura do zíper e ele não ficar mostrando o zíper na hora da abertura. Agora você vai virar as duas partes, vira aí pra gente fechar essa abertura de baixo, vocês vão ver que vão ficar certinho. Dobra a braguilha, tá vendo? A minha braguilha. Agora, a última parte é isso. Você vai unir a parte da frente, colocar um alfinetezinho pra ajudar. E você vai, acima da braguilha, você vai colocar mais ou menos 1 centímetrozinho aí, ó. Em cima da costura certinha. E aí, você vai unir até lá embaixo. Faz 2 costuras, se você quiser reforçar, faz 2 costuras, pra ficar bem reforçado. E quando você virar, a gente já vai estar com a braguilha quase pronta. Aquele segredinho de morrer com meio centímetro embaixo faz com que o zíper ele não fique mostrando. Ele dá um espaço de mais ou menos 1 centímetro na abertura, faz com que o zíper ele fique completamente escondido, para que na hora que você use a sua peça, não fique mostrando o zíper, que fica muito feio. Aí, ó, eu tô com a ajuda de um alfinete, eu tô prendendo a braguilha no lugar, tá? Pra ficar o fechamento bem certinho, pra gente fazer o detalhe do desenho. E aí, agora, esse chanfrado, ele ajuda a gente a costurar a nossa braguilha sem pegar naquela parte lá embaixo, que pra mim era uma dificuldade muito grande. Virei o pedacinho, né, do pertingal pra não pegar em cima do detalhe da braguilha. E agora eu vou usar o próprio gabarito que eu fiz como um guia pra me fazer o desenho bem certinho. Eu coloco aí, ó, sinto onde é que tá pegando a braguilha lá embaixo e vou prender ela. E aí eu vou me guiando pelo gabarito que eu fiz, vou costurando. Se você quiser desenhar com giz, desenhar com canetinha mágica pra te ajudar, tudo bem, alfineta direitinho, se você tiver dificuldade. E nessa parte aí não vai pegar no ferrinho do zíper, porque a gente posicionou o zíper de forma correta. E também não vai grudar no pertingal lá embaixo, porque a própria modelagem dele não permite isso. Agora eu vou soltar e vou mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Aqui está a nossa abertura, já correta, bem arrumada. O acabamento fica bem feito, tá vendo? O pertingal lá em cima, ele tem uma largura maior, que é a largura de 4 centímetros. E embaixo ele tem uma largura menor, que ajuda a fazer o acabamento e prender a braguilha ao mesmo tempo. E aí está, tá vendo? Tem a abertura com o pertingal lá atrás e a braguilha bem arrumadinha, bem feitinha. E aí você vai lá no ferro e passa direitinho, faz o vincado das preguinhas e vai ficar maravilhoso. Agora a gente vai para a parte das costas, eu vou unir o gancho da frente, o direito com o direito do tecido, como manda, né, o protocolo. Você vai prender aí essa parte e vai fechar as pences. Lá na pence eu já deixei o pique, então vou unir os piques da pence. E aí eu gosto de fazer com a pontinha da tesoura um furinho embaixo, no final da pence. Tá? Você pode marcar no papel lá na hora de fazer a modelagem, se você tiver dificuldade. Aí, no olho mesmo, eu já consigo fazer. Eu coloco esse furinho só pra mim direcionar onde é o final da minha pence. E aí, eu vou e faço as pences, guiada pelo furinho lá embaixo, usando o pique da modelagem, junto os piques direitinho. Posiciono a modelagem do jeito que tem que estar certinho, pra não ficar torta a pence. E aí, olha onde é que tá o meu furinho e vou me guiando por ele. E depois de você terminar de fazer essas pences, é muito bom fazer lá no ferro, passar a costura, tá? Abrir essas costurinhas aí das costas, tá? Pra ficar, tá vendo? A pence, ela fica bem certinha. E quando você abre as costuras com ferro,
o tecido ele fica mais arrumado, mais bonito, dá um prazer até de costurar. Agora você vai unir as laterais e aquele detalhezinho lá que eu deixei na hora do corte, tá vendo? Ele vai entrar aí agora, tá? Na hora do encaixe é muito fácil, você consegue encaixar o tecido de forma mais fácil. Aí eu já tô finalizando a costura das laterais e eu vou fazer isso nas duas laterais e na parte do gancho eu vou unir essas partes. E depois eu vou lá na overlock e vou fazer o acabamento, tá? Aqui é a parte das costas, já estou unindo, e você passa a costura ali, prendendo, né, aquela partezinha do bolso. E fica muito linda, gente. Eu confesso que eu me surpreendi, porque eu imaginava que o resultado não ia ficar tão bom como o Oxford, né? Mas quando você faz com uma boa modelagem, com bom acabamento, fica tudo bonitinho. Quando for costurar a parte do gancho, abre as costurinhas, une primeiro pelo centro da costura, tá? Pra não ficar torto. E aí você vai colocar ali, ó, fica uma sobrinha na hora do corte lá, mas depois você refila essa sobrinha se ficar. E corrige na modelagem também. O bom de fazer um modelo teste é porque aí você vê o que tá errando, o que tá faltando, sabe? E como é um tecido mais em conta, você não precisa ficar preocupada. Então, eu amo fazer esses modelinhos testes pra gente ver, né, como é que é o tour pela construção da peça. Agora eu vou passar, né, lá no ferro. Eu gosto, eu amo, gente. O ferro é o meu melhor amigo, literalmente. Eu refilo essas partes e passo tudo no ferro, passo as laterais no ferro, abro as costuras tudo no ferro. E aí agora eu vou costurar o pedacinho pra fazer o passante, tá? Esse passantezinho aí é opcional. Você pode fazer do tamanho que você quiser ou pode fazer sem também. Eu usei aí um tecidinho de 30 centímetros aí de largura ou de comprimento e 3 centímetros, mais ou menos, 2,5 centímetros de largura e vou costurar, tá? De altura, gente, perdão. Aí eu vou costurar, abri aí na metade, né? Peguei aí essa tirinha de tecido e eu costuro, eu não gosto de fazer tipo viés, sabe? Eu costuro e depois reviro pra ficar bem bonitinho na hora de costurar. E aí eu, com a ajuda de um ganchinho ou de uma tesoura ou de um palitinho, você faz revira desse passante. Eu tenho esse ferrinho aí que ajuda muito na hora de virar as peças. Aí eu enfio esse ganchinho aí, eu grudo o ganchinho e eu já puxo ele pro outro lado. E ajuda bastante, rapidinho eu consigo revirar. Aí eu vou lá no ferro, passo esse passantezinho e aí eu corto, meço o tamanho que eu vou precisar no cós, tá? Pego o pedaço do cós lá, ó. E aí eu meço mais ou menos quanto é que vai ficar, deixando uma margenzinha de costura pra cima e pra baixo, tá? Deixa sempre mais maiorzinho, né? Pra gente deixar uma folguinha pra gente colocar uns cintinhos mais largos. Com o cós entretelado, tá? Você vai pegar ele e vai fazer um acabamento do lado avesso. Na ponta do lado direito do cós, você vai virar ele e vai virar aí, revirar esse 1 centímetrozinho. Você vai deixar essa pontinha lá de 1 centímetro, você vai virar 1 centímetro pra cima e deixar 1 centímetro solto. Vou fazer isso porque a gente vai fazer o encaixe desse cós. A gente pode fazer isso de duas formas, tá? Quando você virar do avesso, na ponta do lado direito, você vai fazer esse acabamentozinho que eu te mostrei aí no vídeo. E você pode, no seu short, você pode fazer, rebater o seu cós, tanto costurando do lado direito, rebater do avesso, ou costurar do lado avesso e rebater do direito, que é o que eu vou fazer, porque eu gosto que fica um acabamento mais bonito. Eu vou começar a montar o meu cós do lado avesso da peça e rebater do lado direito. Para isso, eu vou encaixar, né, as minhas riatinhas, os passantes primeiro, posicionar. Eu usei 5 riatas e eu tô usando aí elas posicionadas. Pense aí como você quer o passante segurando o seu cinto. Você vai colocar aí e botar o alfinete para segurar antes de colocar o cós. Se você não quiser colocar passante, não tem problema, você já vai direto pro cós. Nesse caso, eu tô coloquei 2 passantes em cima das pregas, mais dois nas costas, né? 2 centímetros perto da costura da lateral e um no meio. Coloquei um no meio das costas. Aí depois eu coloquei aí, posicionei os meus passantes. E agora, do lado avesso da peça, eu vou posicionar a parte solta, tá? Do meu cós, esse centímetrozinho solto. E na hora de você colocar, não coloque tão rente, coloque o cós um pouquinho à frente, coisa de meio milímetro à frente, pra não ficar muito volume de tecido na hora.
você passa um pouquinho pra frente, tá vendo? Posiciona ele um pouquinho mais pra frente e inicia a sua costura ali. E você vai costurar 1 centímetro em volta de todo o cós. Essa costurinha que eu fiz aí ajuda na hora da montagem, porque você vai usar o ferro pra poder virar fazer esse vincado todinho na parte do cós. E isso vai te ajudar muito na hora da montagem, vocês vão ver na hora de rebater esse cós. E aí, eu vou costurar 1 centímetro em toda a volta do avesso, unindo o direito do meu cós com o avesso da minha peça. E, gente, fica muito bonito o acabamento. Se você quiser fazer diferente, como eu te falei, você pode fazer ao contrário. Você pode pegar e começar a dobrar a guilha do lado direito e rebater esse cós pelo lado avesso da peça. E aí, você pode colocar um viezinho, com um acabamento no avesso, fica muito bonito também. Esse jeito de fazer aí, eu acho mais bonito, fica mais limpo, sabe? Mas tem várias formas de fazer, você pode fazer do jeito que você quiser aí. Nesse caso, eu tô fazendo desse jeito. A entretela ajuda bastante, sempre faço entretela nessas partes de acabamento, sempre coloco uma entretela, porque isso vai te ajudar muito. Sobrou um pedacinho do cós, eu vou aproveitar pra fazer uma sobreposiçãozinha, um passantezinho ali na frente, acho que vai ficar bonitinho. Pronto, gente, tá vendo? Ó, ficou aquele passante e eu vou aproveitar esse passantezinho. E vou fazer o mesmo acabamento, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, essa partezinha que virou. Vou pegar aqui e dobrar ele lá no meio certinho. E finalizar a minha costura. Vou virar lá, ó, embaixo, pra ficar mais fácil pra mim na hora de rebater. Costurei, deixo a pontinha de 1 centímetro solta ali. Você pode prender junto também, não tem problema. E revira. Vamos revirar essa parte. E agora que vem o pulo do gato. Você vai no ferro. Agora o ferro, ele vai ser o principal personagem. Você vai passar no ferro e vincar essas costuras todas no ferro. Pelo avesso da peça, você vai passar o ferro pra assentar o cós no lugar. E depois você vai revirar ele do jeito que tô fazendo aí. E vai vincar essa partezinha e passar o ferro, tá? Em todo o cós. Isso vai te ajudar, isso vai praticamente montar o cós pra você sem você precisar fazer nada. Isso vai deixar a costura muito mais fácil, tá? Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, gente. O ferro, ele nos ajuda muito nessa parte, tá? E quando você tá com tecido entretelado, ele fica bem durinho e aí ajuda bastante. Você vai lá no ferro, tá vendo como eu fiz aí? Eu passei pelo avesso todinho e depois vinquei aquele 1 centímetro pra dentro, tá vendo? E com a ajuda do ferro, eu passei ele todinho e coloquei ali o vincozinho tudo direitinho no lugar. Passei tudo bonitinho por dentro, tá vendo? O cós, ele fica praticamente pronto. Nessa parte eu tive que emendar, gente, vocês não vão acreditar que eu estraguei. O meu ferro, ele não é muito bom, eu acabei estragando, eu tive que emendar uma parte e refazer o cós todinho. Mas enfim, isso aí é o que eu tô passando pra você, essa dica super útil pra você conseguir fazer as suas peças mais fácil. Prende com alfinete, alinhava se você tiver dificuldade, alinhava tudo, não tem problema, não tenha pressa de fazer. Mas o ferro, ele já vai te dar o seu cós praticamente pronto. Depois é só virar e com todo o cuidadinho do mundo, presta atenção pra ver se tá batendo essas duas partes aí da frente, pra não ficar torto, pra não ficar uma parte maior do que a outra. Tenham cuidado de observar todos esses detalhes pra sua peça no final não ficar feia, não ficar assim com cara de mal feita. Você viu que tá tudo certinho, alinhavou tudo bonitinho, alfinetou, viu que tá batendo tudo certinho, que não tá torto antes de costurar, aí sim você vai rebater o seu pesponto na parte de fora. E aí a gente vai começar, tá vendo? Ficou esse passadorzinho na frente, ficou um charme. E agora você vai, com o dedo, você vai rebater. E aí, como você já vincou com ferro, já ficou muito mais fácil. Você vai posicionando ali, colocando em cima da costura de baixo, né? Vai se guiando pela costura de baixo, colocando ali, ó, o seu vincado em cima da costura e vai colocando e vai costurando bem devagar, tá? Esticando um pouquinho, estabilizando, colocando o tecido no lugar sem pressa, tá? Não faz isso com pressa, porque o calcador da máquina, ele tende a puxar o tecido. Então, vai empurrando direitinho ali, esticando, posicionando, encaixando o tecido.
vai com a sua mão mesmo ali, ó, com o dedinho, igual eu tô fazendo aí no vídeo, bem com cuidado, vai colocando pra ele não ficar um cós repuxado, não ficar aquele cós com aquela sobra de tecido terrível, sabe? Vai puxando, passa ferro, tira de novo, passa ferro de novo, recoloca. E aí, tá vendo? O cós por dentro, ele fica lindo. O resultado fica maravilhoso, porque a entretela e a ajuda do ferro ajuda bastante. Tá vendo por fora como ficou a costura perfeita? E aí você vai fazendo, finalizando o cós, com todo o cuidado do mundo, sem pressa. Vai rebatendo direitinho. E aí o nosso cós, ele está pronto. Se você vê que vai ficar sobra, você pode tirar o cós e vai tirar aquela sobrinha de tecido que fica, que não está encaixando, você tira o cós, refaz de novo, recostura, tira a sobrinha e aí dá tudo certo, gente. É só ter paciência. Após finalizar, você vai rebater os passantes. Esses passantes aí, eu vou fazer uma costura de pesponto também na parte de cima do cós para mim rebater o passante. Você pode fazer essa costurinha só no passante, mas eu vou aproveitar e fazer uma costura em toda a volta do cós na parte de cima, tá? Nessa parte de cima do meu cós. E nesse caso aí, ó, eu sempre deixo 1 centímetrozinho ali de folga embaixo, tá? Vira a pontinha do passante e passo uma costurinha. Depois, eu refilo e passo um foguinho, né? Um isqueirinho ali pra tirar os fiapinhos do passante. Viro, tá vendo? Coloco ali no cós. E aí, eu dou um retrocesso em cima do passante, pra ele ficar bem preso. E faço isso em todo a volta do cós. Tá vendo? Eu acelerei o vídeo aí, nessa parte, pra gente andar mais rápido. E aí, vou passando ali um passante. Eu sempre deixo uma folguinha lá embaixo, tá vendo? Caso você queira usar um cinto mais largo, aí você consegue, porque fica um espacinho lá no... Se você quiser fazer uma costurinha pra prender esse passantezinho lá embaixo, também fica legal. Nessa hora eu nem lembrei disso, mas é uma dica. Pronto. Já passei ali o meu passante, volta no ferro, rebate tudo pra ficar bem assentadinho. Gente, fica muito lindo. Olha, eu confesso pra vocês que eu me surpreendi com o resultado desse shortinho, tá vendo? Olha, eu corto aí, depois eu passo um isqueiro, um foguinho, uma vela. E a gente terminou o nosso shortinho, agora é só ir lá, bater vincar no ferro as barras, tá? O ferro, gente, é literalmente uma salvação pra fazer esse tipo de peça. Em toda peça, o nosso ferro é o nosso melhor amigo. Finalizando a barra, eu faço ali a barra, passo o ferro, vinco tudo direitinho, passo o ferro de novo. E agora a gente vai ver o resultado dessa peça maravilhosa, gente, que eu amei fazer. Inclusive, eu fiz mais 2 dele. Fiz um verde e fiz um azul marinho. O azul marinho eu não fiz com bolso, mas eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou o resultado. Eu espero que vocês gostem. Deixa aí um joinha no vídeo. Deixa suas dúvidas nos comentários. Deixa o like pra me ajudar e se inscreve no canal também, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu estou aqui de coração pra fazer o vídeo pra vocês, viu? Um beijo, espero que vocês gostem do trabalho, tá? Façam aí pra vocês o shortinho, que ele é muito simples. E agora eu vou deixar vocês com o resultado dessa peça maravilhosa. Olha o acabamento, tudo direitinho, o bolso que a gente fez. Gente, depois que rebate as costurinhas no ferro, fica uma coisa mais linda do mundo. A braguilha bem feita, bem arrumada, com os passantezinhos posicionados no lugar. O cós, com o acabamento perfeito por dentro, tá vendo? Com as costuras bem abertinhas, bem rebatidas, tá vendo? O acabamento da braguilha do bolso. E você pode colocar tudo que você quiser aí, colocar viés, fazer acabamento com viés nas laterais, no cós. Fica a seu critério, gente. Mas olha, quem fala que esse short foi feito no Oxford? Ninguém, né, querida? Mas ficou muito lindo. Eu estou super satisfeita. Ficou lindo. Pra um molde teste, né? Pra um teste de modelagem, ficou muito bom. Eu amei, vou fazer mais, né? No tecido mais encorpado, melhorzinho. Mas, por fim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com o resultado dele agora.